Vamos lá, pessoal. Episódio 10 aqui do nosso 5 minutos de acréscimo. E hoje vamos falar sobre a qualidade da hidratação baseada na cor da urina, que é algo de praxe aí, para você poder monitorar as condições do atleta, beleza? E bem simples aqui, como que isso é feito? A gente sabe que a cor da urina é um dos métodos mais práticos, baratos, né, acessíveis, rápidos, para que você avalie o estado de hidratação do atleta no dia a dia. Tá? Isso aqui reflete, né, para a gente diretamente a concentração de solutos eliminados pelos rins, principalmente pela excreção do urocromo ou da urobilina. A gente sabe que quando o indivíduo está bem hidratado, os rins excretam, né, o excesso de água, diluindo esse pigmento. Então, como tem boa hidratação, esse pigmento ele é naturalmente diluído pela água disponível na urina, tá? Quando há falta de água, que é a desidratação, então você tem uma menor relação de concentração entre a água e esse pigmento, tá bom? Então aí a urina acaba se tornando um pouco mais escura, tá? E mais concentrada, beleza? Vamos lá então. O que tem a ver com desidratação e performance? Então, a primeira coisa que é importante é a redução do volume sanguíneo. Tá? Então, com menos água, o que acaba acontecendo? Você tem um aumento da viscosidade do sangue, tá? E o coração precisa bater mais rápido, aumentar o débito cardíaco para compensar, tá? Ou para compensar, não, perdão, para você conseguir ejetar uma quantidade suficiente de sangue, que é um pouco mais viscoso e, consequentemente, precisa de mais força para ser empurrado e para ser difundido entre os tecidos, principalmente o tecido muscular, que está ali em trabalho durante o exercício, tá bom? E, logicamente, esse aumento da frequência cardíaca para compensar a redução do volume sanguíneo gera fadiga precoce, tá? O indivíduo ele vai se cansar com mais facilidade, isso vai afetar diretamente a performance. Prejuízo na termorregulação. A gente sabe que o suor é o principal mecanismo, né, de resfriamento do corpo durante a atividade física. Sem água, o atleta vai suar menos e a temperatura interna vai subir rapidamente. Isso, se você pegar um ambiente que é muito quente, né, e tudo mais, isso pode aumentar o risco de intermação, que é o colapso pelo calor. O indivíduo ele pode desmaiar, pode sofrer algum tipo de é, colapso baseado na hipertermia interna por falta de termorregulação pela sudorese, beleza? E, logicamente, isso acontece pela desidratação também. Perda da coordenação e cognição, logicamente, a desidratação afeta também a cognição, tá? Então, o indivíduo ele vai ter uma dificuldade maior para tomar decisões, né? Ter tempo de reação adequado e a precisão dos movimentos, fatores cruciais aí para o esporte de alta performance, tranquilo? E em alguns casos até né, dessa questão de coordenação e cognição, ter uma gesticulação esportiva de autopreservação ou de proteção, tá bom? Então não é só performance, mas também a gente sabe que muitas vezes para você se defender de uma situação temerária, você precisa ter uma prontidão de resposta, tomar decisão, até muitas vezes isso tipo, feito de maneira inconsciente, e é importante que você esteja bem hidratado para que você também possa se proteger de situações desse tipo. Uma coisa importante, a urina ela pode estar escura não só por desidratação, mas é importante você confirmar com o atleta se ele está suplementando, toma alguma vitamina específica, tá? A gente sabe que o consumo de multivitamínicos, especialmente os ricos em vitamina do complexo B, como a riboflavina, ele pode deixar a urina com um tom um pouco mais amarelo neon brilhante, tá bom? Um amarelo mais escuro aí, mais assim, não é brilhante, mas seria uma cor um pouco mais forte, mais marcante, tá? Na alimentação, então, dependendo do alimento, por exemplo, beterraba, cenoura, corantes artificiais contidos em alguns alimentos que a pessoa pode consumir, pode também temporariamente, ou seja, durante o tempo que está ingerindo esses alimentos, manter a cor da urina diferente, tá? A primeira urina do dia, a gente sabe que a primeira urina do dia ela costuma ser mais escura, porque ela se concentra, né, durante o período de descanso e no sono, tá bom? Então sempre é indicado que você avalie a cor a partir da segunda micção do dia, fechou? E uso de diuréticos. Também tem casos em que você vai ter a urina bastante transparente, por exemplo, quando a pessoa usa muito cafeína ou medicamentos diuréticos, tá? Você força a excreção da urina clara, mesmo que o corpo precise de água. Então, aqui pode ser o efeito contrário. O indivíduo ele pode estar desidratado, mas por conta de uso de diurético ou da cafeína em excesso, a urina parece mais translúcida, tá? E você pode achar que está hidratado, na verdade o cara não está, tá bom? Aqui a escala de Armstrong, que é utilizada para você, são oito tonalidades, tá? De coloração para você avaliar. Então, aqui de 1 a 3, pessoal, do translúcido até o amarelo claro,
tá? A gente entende que o indivíduo ele está com uma coloração adequada, então ele está hidratado. Beleza? A partir da tonalidade 4, tá? Então, assim, ok, tá? Mas já se recomenda, para essa tonalidade um pouco mais escura, começar a beber água, tá? Ou tomar mais água. Quando vai para um laranja mais forte, beleza? Tá no nível 5 aqui, nível 5 e 6 já tem desidratação, então a ingestão de líquido é primordial, de água é essencial. Quando vai para uma cor mais para um marrom, até próximo de um marrom para vermelho, barro, assim, tá? Então já tem aqui uma desidratação bastante importante. Então aqui já tem que se considerar a ingestão de água, tá? E sachês também para ajudar a reidratação de eletrólitos. E aqui na desidratação severa, uma cor bem escura, tá? Também a reidratação imediata, também para que você possa melhorar instantaneamente ou o mais rápido possível essa hidratação, beleza? E aqui uma interpretação mais analógica. Então vamos lá, são 8 tonalidades, então a gente sabe que de 1 a 3 vai estar transparente ou amarelo translúcido, né? Pálido ou palha. Então, aqui é a chamada euidratação, uma hidratação adequada, tá bom? Então, é só manter o programa de gestão de líquidos. Você pegar aqui no nível 4, amarelo claro, desidratação leve, então procurar ingerir 250 a 500 mililitros de água imediatamente. Nível 5, grau 5, né? Amarelo escuro ou cor de mel, desidratação moderada. Ingerir 250 a 500 mililitros de água imediatamente e monitorar a próxima micção para ver se você tem uma diluição maior e uma mudança da tonalidade para algo mais claro, tá? Número 6, âmbar ou alaranjado, desidratação severa. Iniciar reidratação imediata com água e eletrólitos, tá? Isotônicos e não treinar, beleza? Então, a hora que, quando eu tenho aqui grau 6, 7, 8, não se treina, tá bom? Ah, mas pode não acontecer nada, mas a recomendação é não treinar. Cor de chá ou ferrugem, que é mais para um marrom, desidratação severa, então iniciar a reidratação imediata com água e também eletrólitos. E acastanhado ou escuro, marrom mesmo para um barro ali, desidratação severa, crítica, alerta crítico, reidratação imediata com água e eletrólitos. Se persistir, buscar orientação médica e não treinar, tá? Então, o não treinar aqui é uma prevenção. Por quê? Tá? Porque nós já falamos aqui, tá? Que numa desidratação tudo isso aqui pode acontecer e tudo isso aqui traz prejuízo para a performance e aumenta o risco de lesões, beleza? Recomendações gerais, tá? Então, atleta amador, atleta profissional, em média, 35 a 40 mililitros por quilo, tá? De peso corporal ao dia, tá bom, pessoal? Então, calcula, pega o seu peso, 35 ou 40 mililitros por quilo, multiplica pelo seu peso, que você vai ter aqui a fração em litros para você ingerir no dia a dia, tá? No pré-treino, ó, 4 horas antes, 5 a 7 mililitros por quilo de peso corporal, reposição de eletrólitos, tá? No sódio. Necessário principalmente em treinos acima de 1 hora, tá bom? Então, de 500 a 700 miligramas por hora de esforço. Foco principal desse processo de hidratação, manutenção da saúde geral, bem-estar e prevenção de câimbras leves, tá? O atleta profissional, a gente já tem que aumentar um pouco essa ingesta, então é 45 a 50 mililitros por quilo de peso corporal ao dia, tá? 4 horas antes do treino, de 7 a 10 ml por quilo de peso corporal. A questão dos eletrólitos, do sódio, reposição programada individualizada, tá? Então é claro que aqui a gente faz uma recomendação mais geral, mas quando é profissional tem que ser feito de uma maneira, não que aqui também não precise, tá? Mas aqui não tem como, tem que ser algo realmente previsto individualmente. Mas em média de 800 a 1.500 miligramas por hora de esforço conforme o teste do suor. Tá? Hoje já tem aplicativos ou pads, né, que você coloca na pele e você consegue ver a questão de é, concentração de sódio no suor, tá? E nível de hidratação através desses insumos, beleza? Que são bastante simples, tecnológicos, bastante úteis, tá? Até tem gente também fazendo alguns tipos de reagentes quando você vai urinar no vaso, conforme você urina, tem um reagente que mostra uma cor específica, então tem bastante coisa surgindo aí, que é bem legal. E aqui também o foco é prevenção da hiponatremia, que é a diminuição da concentração de sódio, tá bom? Isso pode causar desidratação, termorregulação extrema, tá? Então a gente sabe que a hidratação tem a ver com termorregulação e manutenção do rendimento cardiovascular, ou seja, poupar o seu coração de ter que sofrer uma fadiga muito grande, porque o seu sangue ficou mais viscoso, tá? E aumentou o débito cardíaco, beleza? Na FIFA, então,
aqui a gente tem o programa da FIFA, tá? O FIFA Medical Assessment Research Center, tá bom? Que é todo um processo ligado à assistência médica de pesquisa, voltado à performance no futebol. Então, antigamente, né, a gente tinha as paradas para resfriamento, ou cooling break, né, que estão vendo na Copa agora acontecendo em todos os jogos, mas antigamente esses 3 minutinhos aqui aconteciam aos 30 minutos de cada tempo e eram implementados apenas se a temperatura globo de bulbo úmido, que é um índice que faz o cluster de avaliação de temperatura, umidade, vento e radiação solar, atingisse ou ultrapassasse o limite crítico de estresse térmico. Ou seja, não era todos os casos, apenas quando a temperatura era muito alta, a umidade muito baixa, é, às vezes uma radiação solar, o horário também conhecido como uma radiação solar muito forte, então se fazia isso como prevenção. Já o novo protocolo ele é mandatório, ou seja, na evolução agora histórica, né? Houve uma evolução histórica, voltar, a gente está vendo na Copa agora 2026, tá? E é totalmente preventivo. Então a FIFA estabeleceu que todas as partidas dos grandes torneios contam com as paradas obrigatórias de hidratação, que acontece ali em cada jogo, né? Por volta dos 20, 22 minutos, 23 minutos do primeiro tempo e 67 do segundo tempo. Independentemente de qualquer condição climática, tá, pessoal? É obrigatório. Tá? Então, o tempo dessas pausas, obviamente, é integrado ou acrescido ao final de cada período como compensação. E se tem também uma recomendação, até certo ponto geral, para protocolos de recuperação pós-jogo. Tá? Então, é lógico, aqui depende de quanto tempo que o atleta jogou, né? Qual a minutagem dele, etc, etc. Mas após o encerramento do jogo, se tem a regra dos 150%. Então, se o indivíduo, a diretriz médica, ele estabelece que se o indivíduo ele perdeu ele deve ingerir, na verdade, 1,5 vezes o volume de peso que ele perdeu durante a partida nas horas subsequentes ao jogo. Tá? Então, se perdeu 1 quilo, tá? 1,5 quilo aí de reposição, tá bom? Então, isso tem sido bastante recomendado após os jogos, como medida de restabelecer a hidratação o mais rápido possível após os esforços realizados nos jogos, tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí, a gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões, então espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então até mais, até o próximo episódio. Um abraço.